quais motivos Donald Trump sofreu impeachment na Câmara dos Estados Unidos. Você está se informando pela TV Coyote. Inscreva-se no canal clicando em inscrever-se aqui embaixo. Ative o sininho também aqui embaixo. E durante todo o dia de hoje e a semana também, eu trarei atualizações e novas análises a respeito do impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi aprovado na Câmara e que tem ainda a pendência do Senado. Bom, gente, todo impeachment ele tem duas questões centrais. Ele tem o lado jurídico e tem o lado político. Não é diferente nos Estados Unidos, e lá, inclusive, isso está até um pouco mais institucionalizado do que no Brasil, por exemplo. No Brasil, oficialmente, o impeachment ele tem apenas a face jurídica, né? Na prática não é assim, porque quem julga são políticos. Bom, vamos começar falando sobre o lado jurídico. Por quê? Por que Trump agora sofreu impeachment? O que estão defendendo? O que ele fez de errado? Bom, no dia 25 de julho, ele fez um telefonema para o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Esse telefonema, um telefonema qualquer, de um chefe para outro chefe de Estado, acabou tendo seu conteúdo tornado público. Uma fonte anônima foi na mídia e disse qual foi a conversa que o Trump teve com o presidente da Ucrânia. Segundo essa fonte anônima, Trump solicitou que o governo ucraniano investigasse um homem chamado Hunter Biden. Biden, ele trabalhou numa empresa de gás, num grupo ucraniano de gás, acusado de algumas práticas de corrupção e práticas duvidosas, no grupo Burisma. Até aí, estranho um presidente solicitar uma investigação contra uma figura específica porque ela trabalhou numa empresa de gás. Acontece que Hunter Biden, ele é filho de Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, e também ex-presidente do Partido Democrata. Joe Biden é um dos potenciais opositores de Donald Trump na eleição do ano que vem, na eleição ao governo dos Estados Unidos de 2020, que vai ter no final de 2020. Até aí seria um chefe de Estado utilizando o seu poder para interesses pessoais, para ter uma vitória eleitoral, para prejudicar o seu opositor. Bom, a oposição democrata começou a dizer também que ele tinha pressionado a Ucrânia não apenas com um pedido amigável, mas através de uma chantagem. Ele teria virado e dito para o Volodymyr Zelensky que, se você fazer isso, eu te dou uma ajuda militar de 400 milhões de dólares. Cerca aí de 1,6 bilhão de reais. Bom, gente, isso veio a público no mês de setembro, no começo, meio do mês de setembro. E o processo de impeachment foi aberto no dia 24 de setembro pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Desde que o Donald Trump assumiu em 2017... as alas mais à esquerda do Partido Democrata defendiam ferrenhamente a saída dele do cargo, dizendo que ele cometeu uma série de irregularidades. Esse processo só veio a ser aberto levando em consideração essa questão do presidente da Ucrânia. Durante todo o processo de impeachment, que se estendeu de setembro até agora, fim de dezembro, até a noite de ontem, a gente viu uma série de depoimentos sendo expedidos por funcionários públicos, por diplomatas e funcionários do alto escalão do governo. A gente viu aí documentos sendo analisados, a transcrição oficial da ligação de Donald Trump com Ruben Zelensky, confirmando o teor daquela denúncia anônima. A gente viu o Donald Trump prometendo que entregaria uma cópia da ligação completa em áudio, em que se provaria o contrário, ele acaba não fazendo isso. E por aí vai. O processo se demonstrou com um embasamento bem sólido. Sem fazer o julgamento final, mas com um embasamento. A Câmara aprovou, agora vai para o Senado. Esse é o ponto de vista jurídico. Esse é o ponto de vista puramente o que está infringindo o artigo 2º, seção 4 da Constituição dos Estados Unidos, que é a Constituição que determina em que situação você tem um impeachment. Isso está embasando. E tem um ponto de vista político. Por que isso está acontecendo agora? Como eu falei, setores à esquerda do Partido Democrata defendiam esse processo de impeachment desde 2017. Existe um motivo básico, que claro.
A Câmara tem maioria democrata, de oposição ao Trump. O Senado, maioria republicana, próxima do Trump. A aprovação que a gente viu ontem se deu na Câmara. Eram necessários metade dos votos. Os democratas têm mais da metade, a oposição tem mais da metade. Era natural que o processo fosse aceito. A não ser que fosse uma coisa muito absurda. Os democratas já têm essa vantagem na Câmara há um tempo. Por que não utilizaram dela para abrir um processo de impeachment em 2017? Bom, acontece o seguinte, gente. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, ela é a Nancy Pelosi, que é democrata. E ela foi uma das principais responsáveis recentemente de segurar e tentar impedir que se abrisse um processo de impeachment contra o Trump em qualquer situação. Se aprende muito com a história e tivemos um caso semelhante com o Bill Clinton em 1998. Foi aberto o processo de impeachment contra ele, que ele era presidente dos Estados Unidos, um democrata, inclusive. A Câmara aceitou esse pedido, como aconteceu com o Trump ontem. Chegou no Senado, foi barrado. Bill Clinton, no momento em que esse processo foi aberto, ele estava num estado terrível, estava com uma aprovação péssima. Bill Clinton acabou depois o mandato, e acabou o mandato com 70% de aprovação. O processo de impeachment acabou favorecendo ele. Isso ficou evidente quando a gente teve depois eleições parlamentares, em que os republicanos perderam cadeiras. Bill Clinton saiu fortalecido porque ele conseguiu, e a situação acabou convencendo a população de que se tratava de um processo para persegui-lo. Sendo ou não sendo um processo para persegui-lo, a população se convenceu disso. A cautela dos democratas em abrir esse processo antes se dá com o medo de que ele se voltasse contra eles próprios, os democratas, e favorecesse o Donald Trump. Estão querendo deslegitimar o voto popular. Uma coisa desse tipo. A eleição está se aproximando e a defesa dos democratas é de que o processo foi aberto agora. A própria Nancy Pelosi disse isso quando abriu o processo no dia 24 de setembro. Disse, nesse caso não dá, tem que abrir. O embasamento é muito grande, não tem o que justificar, seria irresponsável não iniciar um processo de impeachment. Isso corroborou bastante. Obviamente não é só esse discurso inocente de agora não dá mais, não podemos, é uma irresponsabilidade, nem que isso nos prejudique depois. Obviamente não tem esse lado. Se a Nancy Pelosi decidiu que era bom abrir esse processo, é porque uma boa parte do partido foi capaz de pressionar ela nesse sentido. E pressionou ela nesse sentido porque enxergava que a abertura desse processo poderia ser vantajosa ao Partido Democrata. Esse processo de impeachment só pode trazer vantagem para o Partido Democrata em duas circunstâncias. O Trump cai, o que desgasta bastante, obviamente, sendo que ele é o candidato à reeleição. Ou então ele continua no cargo, mas o processo enfraquece e o prejudica no final do ano que vem, no processo eleitoral. A possibilidade do Trump cair é remota, e os democratas sabem disso desde o começo. Alguns até apostavam que dava para virar o jogo, mas é muito difícil. Como eu falei, no Senado a maioria é republicana. O processo agora vai para o Senado. São necessários 2/3 dos votos para derrubar o Trump. Os republicanos teriam que pular fora do barco. A única chance deles pularem seria aí a população os pressionando de forma muito firme. A gente não vem observando isso. Como o processo poderia prejudicar o Trump nas eleições? Bom, tinha uma ligação e uma denúncia anônima. Ia ficar aí. Abriu o processo de impeachment, a gente viu depoimentos, a gente viu funcionários, diplomatas, confirmando na televisão, inclusive porque parte dos depoimentos foi transmitida, o que Trump tinha feito. O que Trump tinha dito naquele dia 25 de julho. Isso poderia voltar uma parte da população e isso poderia levar a um desgaste. Gente, o mais importante do que o resultado que a gente viu ontem não é ele em si, que Trump perdeu por, só pegar os votos aqui, perdeu por 230 a 197 votos. Na acusação de abuso, são duas acusações, né? Abuso de poder e depois obstrução do Congresso. Na segunda foi 229 a 198. Só uma democrata que mudou de lado. O mais importante é a gente perceber que nenhum republicano votou a favor do impeachment. É a gente perceber que 2 democratas, no caso da obstrução do Congresso, 3, votaram contra o impeachment.
A gente está falando de um país que está num estado de polarização, inclusive mais intenso do que no Brasil. A margem de apoio do Trump varia entre 40% e 45% desde que ele assumiu o poder. Não adianta você mostrar que você tem a maioria dos votos democratas. Você tem que mostrar que o negócio é pesado a ponto de revoltar uma parte da população que não é democrata e até que apoia o Trump, e a ponto dessa parte da população pressionar congressistas republicanos. Os democratas, ao que tudo indica, não conseguiram isso. Essas são as razões do impeachment do Trump. Ele vai mesmo cair? O que mais tem aí de tempero pra gente poder entender o que vai acontecer no Senado e entender o que vai acontecer em 2020? Vídeo aqui do lado, aqui, e até a próxima.